Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, continuando aqui a discutir sobre o espaço rural, né? Na aula anterior nós falávamos sobre a questão das paisagens no campo, as paisagens rurais. Agora nós iremos abordar no tema 2, ali entre as páginas 204 e 207, abordaremos sobre o uso da terra no espaço rural, né? Ou seja, o processo de ocupação, produção do espaço, desenvolvimento de atividades. Na aula anterior nós falávamos já das atividades econômicas desenvolvidas, comumente desenvolvidas no campo, e aqui nós vamos falar um pouco sobre esses modais dessas atividades e as características de cada uma delas, e de que forma essa terra é utilizada economicamente, por assim dizer, no espaço agrário, no espaço rural. Tá certo? Então, quando a gente fala de modos de produção agrícola, nós vamos ali diferenciar, nós vamos ali distinguir, por exemplo, a agricultura familiar da agricultura empresarial, da agroindústria. Quando a gente fala ainda também sobre modos de produção agrícola, nós estamos falando sobre a forma, se familiar ou se comercial, e assim sucessivamente. Mas eu tenho aqui que destacar para vocês um dado que é muito importante. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, que é a FAO, 12% da superfície continental do planeta está ocupada com o desenvolvimento de atividades voltadas para a agropecuária, seja plantio ou criação de animais, ou seja, é uma porção bastante significativa da superfície terrestre que está ali ocupada com as atividades agrárias. E esse espaço cada dia mais passam a ser ampliados, cada vez mais as áreas são cultivadas, né? A gente tem percebido, por exemplo, isso é de uma certa forma ao mesmo tempo importante, porque a gente precisa da produção de alimentos para a população mundial, mas é também preocupante, porque o aumento, o alargamento dessas áreas ocupadas com as atividades agropecuárias geralmente tem sido em detrimento, ou seja, tem se dado em substituição às áreas de floresta, de vegetação nativa, ou seja, o desmatamento tem acelerado e, consequentemente, essas áreas desmatadas têm sido ocupadas ali por criação de animais, para a pecuária, particularmente a pecuária bovina, e também para o cultivo de gêneros agrícolas. Em alguns casos, no Brasil especificamente, a gente vê muito esse desmatamento se dando muito em função da ampliação da fronteira agrícola para a produção, por exemplo, comercial, agroindustriária, de soja, de milho, de algodão e assim sucessivamente. Mas esse dado de 12% é importante ser observado. Nas áreas destinadas à agricultura, existe grande variedade de espécies vegetais, de formas de uso da terra e de organização do trabalho, além de técnicas de cultivo que contribuem para diversificar as paisagens rurais. Ou seja, quando a gente fala de atividades agrícolas, ou da pecuária, nós estamos falando de uma atividade, de duas atividades específicas, mas que guardam dentro de si uma diversidade bastante significativa. Diversidade nas técnicas de cultivo ou de criação dos animais, diversidade na utilização desse ou daquele insumo ou na não utilização de alguns insumos, tá certo? Diversidade no que diz respeito ao tamanho da propriedade e diversidade no que diz respeito à forma com que as pessoas trabalham, se no núcleo familiar apenas ou se como uma empresa rural, com a contratação e assalariamento dos trabalhadores e assim sucessivamente. Então nós estamos falando, por exemplo, na forma de desenvolvimento, no modo intensivo ou extensivo, e a gente já sabe, eu falei isso na aula anterior, que o modo extensivo, tanto para a pecuária quanto para a agricultura, é aquele que se utiliza largas áreas de terra, aquelas propriedades mais amplas. No caso da agricultura, por exemplo, a agricultura extensiva, utiliza-se aquelas vastas áreas monocultivas, bem como também na pecuária extensiva, utiliza-se a criação dos animais soltos no pasto. No caso da pecuária, não se tem uma utilização muito intensificada ali de insumos, como, por exemplo, suplementação alimentar, cuidados veterinários, etc. Isso nós já tratamos. E o modo de produção refere-se a familiar ou comercial. Bom, então vamos aqui falar sobre a agricultura familiar, começar a caracterizar o que é a agricultura familiar. O próprio nome já diz, é aquele tipo de agricultura desenvolvida basicamente pelos membros da família. Então você não tem especificamente o assalariamento, ou se tiver de uma forma bastante reduzida, então acaba não sendo a principal forma de tocar a atividade, o assalariamento acaba não sendo a principal forma de desenvolver o trabalho. Geralmente essa mão de obra ela é familiar, esporadicamente se assalaria para que aquela mão de obra assalariada de uma certa forma complemente, auxilie nas atividades, mas geralmente se dá através da mão de obra dos integrantes da família.
As propriedades comumente também são menores, são pequenas, então trata-se de médias e pequenas propriedades, não são aqueles latifúndios gigantescos muito comuns na agricultura comercial. E o que é muito importante, nós temos ali eventualmente a utilização de insumos agrícolas, eventualmente, o que não é muito corriqueiro, até porque a agricultura familiar costuma ser descapitalizada, ou seja, não dispor de muitos recursos. A utilização de insumos agrícolas, ela vai requerer um investimento elevado. Então você vai ter que ter a compra de máquinas, equipamentos, agrotóxicos, infelizmente, que no bojo desses insumos está ali os defensivos químicos para combater pragas, por exemplo. Então a agricultura familiar é mais descapitalizada, ela costuma não ter esse recurso todo para se utilizar desses insumos. Por isso que a utilização de insumos agrícolas, ela se dá eventualmente. E o que é também muito importante é que a agricultura familiar ela é a responsável direta, ou seja, ela tem uma responsabilidade muito considerável na produção literal de alimentos, naquilo que de fato as pessoas vão consumir, né? Que vai para a mesa das pessoas. Geralmente o feijão, os legumes, as verduras, né? O arroz que seja, ela é produzida nas unidades familiares. Porque a agricultura comercial é aquela agricultura que pensa na exportação. Ela vai produzir a soja, o milho em grande quantidade para exportar. Ela não vai produzir aquilo que as pessoas vão diretamente consumir. Então o que a gente compra na feira livre, com os legumes, as verduras, as frutas, quem produz é a agricultura familiar, geralmente. Assim como também alguns outros gêneros, como o próprio feijão, né? A mandioca, que é ali que dá origem a outros subprodutos para o nosso consumo, geralmente é produzido pela agricultura familiar. Na página 205 tem um quadro bastante interessante, ó, participação da agricultura familiar na produção de alimentos. Existe uma grande prevalência aqui da mandioca, então 87% são dados, pessoal, de 2018, tá certo? Então a mandioca, ela, quase que 90% ela é produzida pela agricultura familiar, seguido do feijão, quase que 70% do feijão é produzido na agricultura familiar. Posteriormente temos o leite, né, que é um alimento necessário, essencial do nosso dia a dia. Também a pecuária familiar ela é responsável pela produção desse leite na sua maioria. Derivados de rebanhos suínos, depois aves, milho, café 38%, arroz 34%, rebanho bovino 30% e o trigo 21%. Percebam que a agricultura familiar ela participa decisivamente de muitos gêneros, com especial atenção ali para a mandioca, para o feijão e para a produção do leite. E dentro dessa lógica de agricultura familiar, nós temos a formação das chamadas comunidades agrícolas. Existem comunidades que praticam a agricultura de forma coletiva, ou seja, nesse modo de produção há uma divisão de tarefas. Alguns se encarregam do plantio, outros se encarregam ali da colheita. Então é como se fosse uma verdadeira comuna, uma comunidade coletiva que produz coletivamente. A gente vê muito isso nos assentamentos de reforma agrária, isso costuma ser bastante comum, né? Então aquela produção ela vai ser comunitária, o que se produzir ali vai ser destinado para benefício do grupo. Geralmente, pessoal, a agricultura familiar, ela primeiramente visa a alimentação das pessoas que compõem a família, ou no caso aqui o grupo de família, se for uma comunidade agrícola, né? Uma vez abastecida, uma vez satisfeitas as necessidades básicas de alimentação dessas pessoas, o excedente, ou seja, a sobra, é que vai ser comercializada. É o excedente que vai ser levado ali, por exemplo, para a feira livre ou para a cooperativa. Geralmente algumas dessas famílias também se organizam em cooperativas agrícolas, ou que vai ser destinada para a indústria de processamento e assim sucessivamente. Então, essas são as principais características da agricultura familiar, tendo a família como principal mão de obra. O destino dessa produção basicamente é o atendimento das necessidades básicas alimentares dos integrantes da família, e o excedente ele é comercializado, tá certo? E você percebe uma pequena utilização de insumos agrícolas, e as propriedades são pequenas. Já a agricultura comercial é aquela em larga escala, é aquela mais capitalizada, é aquela cujos investimentos propiciam a utilização de forma muito intensa de insumos, máquinas, implementos, equipamentos, defensivos químicos e assim sucessivamente. Então, ao contrário da agricultura familiar, a agricultura comercial é um modo de produção agrícola baseado na grande propriedade e na monocultura, que nós já sabemos. Monocultura é o cultivo de apenas um único gênero agrícola. Enquanto que a agricultura familiar tem a policultura, na mesma área você tem o feijão, o milho, a mandioca, por exemplo, na monocultura, numa área gigantesca, você só tem um produto. É só soja, por exemplo, ou é só o café, ou é só o milho, né? E o objetivo é a exportação. A agricultura comercial ela visa basicamente
o encaminhamento de tudo que se produz para exportar. Então o Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de soja do mundo. A China é uma das maiores compradoras de nossa soja. O Brasil é um dos maiores exportadores de café. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina. Ou seja, a atividade agrícola e pecuária comercial, ela visa justamente a destinação desse produto para as exportações. Ou seja, não vai diretamente para o consumo daqueles que ali vivem. Os principais cultivos do mundo, em termos de quantidade produzida, são amplamente explorados pela agricultura comercial. E em países que são grandes exportadores agrícolas, como o Brasil. Nós temos aqui uma tabela no mundo. Quais são os principais produtos agrícolas em toneladas produzidos? E aí quem se responsabiliza por essa produção em toneladas é a agricultura comercial. Cana-de-açúcar, seguido de milho, trigo, arroz, batata e soja. E a agricultura familiar é responsável por produzir esse tipo de gênero agrícola em grande escala. Não quer dizer que não se produza, por exemplo, milho na agricultura familiar. Claro que produz, mas em pequena escala. Café da mesma forma, em pequena escala. Batata, legumes, arroz, também da mesma forma. Mas em larga escala, quem se encarrega de produzir isso em toneladas para exportação é a agricultura comercial. No âmbito da agricultura comercial, nós temos a utilização de estufas, né? Porque a agricultura comercial não precisa ser necessariamente em grandes propriedades. Você tem a agricultura comercial, que nós falávamos anteriormente, que é a intensiva, que ela é praticada em pequenas propriedades, mas que tem um investimento muito grande para que se intensifique a produção, como é o caso, por exemplo, da utilização de estufas. O que a estufa faz? A estufa auxilia na temperatura. A estufa ela vai regular a temperatura externa, vai inibir, por exemplo, a passagem de muito calor. Outra hora ela vai fazer corretamente essa troca calórica ali entre a luz solar e o ambiente externo. Ela vai também ser ali ajustada com relação à irrigação dentro da estufa. Então é um investimento que se faz, geralmente um investimento mais alto, mas que se intensifica a produtividade utilizando-se dessas estufas. Então, estufas, embora também utilizadas na produção familiar, são um recurso comum na agricultura comercial intensiva, pois a produção por hectare cultivado é alta, ou seja, você tem uma pequena área, mas uma elevada produtividade por hectare, né, por conta do investimento. Nas estufas, a temperatura interna e a irrigação são controladas artificialmente e a cobertura fornece proteção contra agressões provocadas por elementos climáticos, como vento, chuva, geada, granizo ou sol excessivo. Tá certo? Agora, com relação à pecuária, que também vai ter a mesma lógica, pecuária familiar, né, e a pecuária comercial, a indústria pecuária. A pecuária familiar não é diferente da agricultura familiar. Ela é desenvolvida pelos membros da família, geralmente são as pessoas que ali residem naquela família que vão ali se encarregar, por exemplo, de cuidar dos animais, criar o gado, que sejam os suínos, que sejam os caprinos, as aves, enfim. Geralmente ela é em pequena escala, em pequenas propriedades. Em alguns casos, a produção pode ser destinada para o consumo de um grupo de ou comunidade. Entretanto, dependendo dos recursos técnicos e financeiros disponíveis, essa atividade pode alcançar um nível comercial mais elevado. Depende muito. A gente tem sempre o sul do Brasil aqui como um exemplo de uma pecuária familiar que acaba tendo uma rentabilidade muito alta, porque eles se organizam em cooperativas. Então, isso serve também para a agricultura lá no sul do Brasil, né? São pequenas propriedades ou médias tocadas pelas famílias e a produção ela é destinada para uma cooperativa. E aquela cooperativa ela vai fazer o processo de beneficiamento daquele produto, que seja da carne ou que seja dos grãos ali, da agricultura. Tá certo? Mas, de todo modo, a pecuária familiar ela tem também essa característica de utilizar a mão de obra familiar e assalariar o mínimo possível. Nas criações familiares, em geral, as galinhas se destinam à produção de ovos, as vacas e cabras à produção de leite e derivados, como queijo e iogurte. Então, a gente vê aquelas pequenas ordenhas, famílias, né, que criam ali 5 ou no máximo 10 animais para a ordenha, ou algumas dezenas de galinhas para a produção de ovos, apenas. Essa é a pecuária familiar. Já a pecuária industrial, a indústria pecuária pratica o modelo de agronegócio. E aí você vai ver aquelas fazendas gigantescas com milhares de cabeças de gado dentro, e além disso, a utilização intensiva de melhoramento genético, para que aquela espécie ela possa ali ganhar mais robustez, engordar mais facilmente, possa produzir mais carne. Você pode ver melhoramento genético também para a produção de leite em grande escala. Então a indústria pecuária, que é o chamado agronegócio, que está dentro da mesma lógica da agricultura comercial, vai ter investimentos vultuosos
para que se haja maior rentabilidade, seja na produção de leite, seja na produção de carnes, ou seja na pecuária leiteira ou de corte, como nós costumamos chamar. Aqui nós já temos um volume maior de investimentos e, consequentemente, uma rentabilidade muito grande. Então, grande parte da área continental do planeta é ocupada por pastagens, destinadas à criação de animais. A área ocupada pela pecuária é maior do que a utilizada pelos cultivos agrícolas. Se lá atrás nós vimos que 12% dos continentes, ou seja, da parte emersa do planeta, se destina à agricultura, a área destinada a pastagens para a criação de animais é ligeiramente maior, né? Até porque você precisa, geralmente, na pecuária extensiva, você precisa de grandes áreas. Assim como na agricultura, a produção pecuária também pode ser classificada como intensiva ou extensiva. Além disso, a variedade de criações, de sistemas e técnicas de produção também são variados, também são diversificados. Assim como eu falei com relação à agricultura, nós vamos ter ali várias técnicas diferentes, investimentos maiores ou menores, né? Isso diversifica bastante a atividade de pecuária no Brasil e no mundo, enfim. Então, portanto, pessoal, nós temos ali essa distinção. A agricultura familiar é uma coisa, a agricultura comercial é outra. Pecuária familiar tem uma característica e a indústria da pecuária tem outra característica. Vai ter criação de animais do mesmo jeito, mas vai ter diferença no investimento, na área ocupada, na forma, nas técnicas utilizadas. Da mesma forma na agricultura. Vai ter a produção de alimentos do mesmo jeito, mas a diferença vai estar na mão de obra empregada, no tamanho da propriedade, na utilização ou não de insumos e na destinação dessa produção no final das contas, tá bom? Basicamente essa é a ideia desse nosso tema da aula de hoje, que é ali a discussão sobre o uso da terra no espaço rural. Finalizaremos ali o nosso conteúdo na semana subsequente, quando falarmos da modernização da agricultura e também falarmos sobre os impactos, os problemas ambientais verificados no espaço rural no Brasil e no mundo. Tá bom, pessoal? Espero ter contribuído com essa breve videoaula. Assistam criteriosamente, recorram ao livro também e até a nossa próxima oportunidade nas lives ali corrigindo o exercício e também na próxima aula gravada. Forte abraço do professor Damião, fiquem bem e até ali a nossa próxima aula, até as nossas próximas explicações. Fiquem bem.